We now move on to our fourth panel of the day, Global Trade. Vamos agora para o quarto painel do dia, comércio global sob o governo Trump e as tendências no mercado de açúcar. Vamos ver a influência e tendências sobre os mercados de açúcar por todo mundo. Vou para moderar esta sessão. Convido o senhor José Uribe, vice-presidente da Organização Mundial do Açúcar. E agora, por favor, deem uma salva de palmas ao nosso moderador, ao palco, ativo vice-presidente e CEO da Associação de Plantio da Beterraba do Brasil, o senhor Luther Martyr, o diretor de análise política, o senhor Bob Johansson, e o diretor executivo da Câmara de Comércio Internacional de Açúcar, o senhor Humberto Celso. Uma salva de palmas para os distintos panelistas. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem mandar as perguntas para os panelistas através do fórum. Tem um QR Code na tela, por favor. Podem deixar suas perguntas aí. Elas podem ser respondidas ao final. Senhor Uribe, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Plínio, e bem-vindos a esse painel animado. Acho que todos hoje em dia estão empolgados de formas diferentes sobre todas as questões políticas que estão em andamento. Não podemos resistir. Plínio, então incluímos esse tópico na nossa agenda. Por quê? Porque primeiro sabemos que é atual e sabemos que é divertido e, mais do que tudo, é relevante, está impactando o nosso setor. Um grau maior ou menor terá um efeito de uma maneira ou de outra, do curto, médio ou longo prazo, sem mais delongas. E sabendo que estamos atrasados, quero ir direto ao meu painel. É uma bênção ter aqui 3 especialistas conhecidos no assunto, 3 amigos para nos falar profissionalmente ou amistosamente. Vamos ouvir do Luther Marquardt, primeiramente. Ele é da Associação Norte-Americana de Plantadores de Beterraba. Depois vamos ouvir o senhor Dr. Rob, o presidente da Aliança de Governo, e depois o Beto Rasso, do México, da Câmara Nacional de Açúcar e Etanol. E iremos concluir, vamos tentar entender melhor quais são as políticas que estão aí voando pela mídia todos os dias, o que significa para nós, como podemos nos preparar para lidar com ela. Por favor, Luther, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso primeiro slide, se podemos colocar, é um prazer estar aqui. E estamos olhando ao comércio global sob o governo Trump. Isso examina quais são as coisas que estão impactando o nosso país e o nosso presidente e como isso afeta o comércio. All right. The President's America First Reform Essas prioridades de reforma, América Primeiro, presidente, ele quer enfrentar a crise do déficit comercial, a crise de drogas e migrações, de dívida, e você vai ver que ele está tirando o dinheiro de organizações internacionais e nacionais, encolhendo a força de trabalho governamental. Ele vai fazer isso muito rápido, porque ele já foi presidente uma vez, então ele agora tem conhecimento e experiência entrando no primeiro mandato. Ele é pessoalmente muito impaciente, os mercados estão impacientes, ele vai ter que mover-se de forma muito rápida. E no primeiro dia ele já assinou 26 ordens executivas. Ele só tem 2 anos para implementar essa agenda, ele não tem muita maioria no Congresso parlamentar, e vamos ter uma agenda, vamos ter eleição em 2 anos. Se ele for bem sucedido, ele pode aumentar a margem da maioria, e senão ele vai perder a maioria dele, vai perder a capacidade dele de promover a agenda dele nos últimos 2 anos de sua presidência. Ele vai desafiar a autoridade, você vê isso, que ele está desafiando a Constituição, o Congresso, os tribunais, os mercados. Então, tipicamente, o que ele faz, ele
age e depois deixa os mercados, o Congresso e os tribunais responderem. Se vocês querem entender as políticas comerciais dele, vocês têm que estar de olho no Peter Navarro, que é um conselheiro sênior, e ler o book do Robert Lighthizer, que é o ex-representante comercial dele, que o título do livro é Nenhum Comércio é Grátis. Isso deixa bem claro o que ele quer. É importante entender que o presidente dos Estados Unidos não tem nenhuma autoridade para estabelecer tarifas que o governo não dá a autoridade. A única autoridade de taxas e tarifas do país é o Congresso, mas o Congresso passou leis permitindo ao presidente impor tarifas unilateralmente por vários motivos. Estou dando aqui uma lista delas, mas a que ele escolheu foi a Lei Internacional diz que o progresso autoriza o presidente a regular comércio internacional depois de declarar uma emergência nacional em resposta a qualquer ameaça diferente ou extraordinária aos Estados Unidos que tenha sua fonte totalmente ou em parte fora dos Estados Unidos. Aqui estão todas as autoridades que ele tem, se você olhar, aqui está em vermelho. Se você ver aqui, ele pode declarar emergência nacional, ele não tem que ter nenhuma conclusão para isso, não tem limite de duração nos termos da tarifa, não tem limite na tarefa e alguns exemplos onde ele já usou. Os desafios legais aqui que têm sido trazidos por pessoas nos estados, no Congresso e nas indústrias também que estão dizendo, não, seu presidente, você não tem essa autoridade de fazer isso aí que você está fazendo. Califórnia moveu a primeira ação, o que eles estão dizendo é que estão usando a doutrina de altas questões da Suprema Corte, que diz que em matérias novas de vasto econômico e significante, as agências federais têm que ter clara e específica autorização do Congresso. Então, há desafios que estão tramitando, há desafios na Tribunal de Comércio Internacional e a questão-chave é que sistema judiciário que vai resolver isso e quem são as pessoas que estão influências, se essas pessoas que estão processando vão conseguir liminares para bloquear a coleta dessas tarifas. Aqui está o déficit de bens e serviços dessa nação desde 1992. O que o presidente está vendo aqui é um déficit de bens e serviços comerciais largo e persistente, ou grande e persistente, que levou a acabar nossa base de fábrica, resultou numa falta de incentivo para aumentar a capacidade de fabricar chips no país, solapou as cadeias de suprimento, críticas que a gente aprendeu durante o Covid, e deixou nossa base da indústria defesa dependente em adversários estrangeiros, que é os chineses que controlam nossos navios. Vemos a nossa balança comercial com vários países, aqueles que vocês veem em vermelho, claramente são o alvo. Vocês viram isso na apresentação anterior sobre a reciprocidade das tarifas, fazer isso país por país. Com um prazo limite de 9 de julho, ele está fazendo isso para customizar a alavancagem em cada um dos países e, além só das tarifas, ele está olhando outras barreiras não tarifárias. Ele está acabando com a imigração ilegal. A entrada maciça de pessoas no país custa a gente quase 150 bilhões de dólares por ano ao contribuinte americano, a nível federal, local, estadual. E outro problema é o fentanil que está entrando no nosso país, com foco especial na China, México e Canadá. Ele tem 5 ordens executivas nesse sentido. Todos os produtos e bens que dos Estados Unidos, incluindo o açúcar, estão excluídos. E quando eu apresentei isso, tem tarifas atuais da China de 145%, que agora, claro, abaixou para 30%. Aqui está algo que choca as pessoas que perdemos nesse país ao fentanil nos últimos 13 anos. E se a gente continua nesse caminho e temos quantos a gente teve ano passado, vamos perder tantas pessoas a fentanil em 14 anos, quando perdemos em todas as guerras
desde incluindo a Primeira Guerra Mundial, nos últimos 80 anos. Isso aconteceu, perdemos esse número de pessoas sem dar um tiro. Se você vê os navios oceânicos pedidos ao fim do ano, em 2024 o mercado da China é 67%. Se você está olhando a todas as embarcações secas da China, são 50-60%. Se você vê o fabrico, você pode ver que os Estados Unidos está muito baixo naquela tabela. Produzimos navios na Filadélfia, San Diego e outros lugares. O resto dos navios são construídos, são para a nossa marinha. A resposta dos Estados Unidos à indústria marítima da China, se você está interessado nisso, pode ir ao website da USTR, tem 40 páginas de detalhes. Aqui estão alguns detalhes que estão na apresentação, mas você vai querer se concentrar neles. Finalmente, o grande desafio é o nosso déficit federal. Se você olha a dívida que estamos projetando, isso está aliado com o que... Isso explica o que o presidente está fazendo. Para dar um exemplo, se fosse uma família e a família gastasse, como o governo federal, nossa renda média seria $74.580, mas enquanto a família estaríamos gastando $102.961 por ano, botamos 28 mil no nosso cartão de crédito para aquele ano, mas o saldo no nosso cartão é $564 mil. É isso que o nosso país está hoje, se você comparar com a base familiar. O custo da dívida, dos juros, ou seja, $3 bilhões por dia só para pagar nossa dívida, e o juros da nossa dívida vai ser mais do que a gente está gastando na defesa. Se a gente não faz algo até 2034, o custo vai inchar e vai acabar com tudo mais no orçamento e arriscar nossa estabilidade financeira e econômica do país. Então, em resumo, aqui está o que vocês podem esperar nos próximos anos. Redução de gastos governamentais interna e externamente, reequilibrar nossas relações comerciais globais, reestabelecer indústrias estratégicas para a nossa segurança nacional, estabelecer um ambiente bom para os negócios aqui, com baixas taxas de juros e impostos, etc., proteger nossas fronteiras com imigração estratégica, parar com as importações ilegais de drogas, períodos de incertidade, medo, volatilidade do mercado, repercussões políticas, vai ter o ano todo. Isso vai precisar de fazer muitas coisas rapidamente e, ao mesmo tempo, no final, essa é a mensagem que vocês vão ouvir para o futuro. Os Estados Unidos da América são os defensores da democracia global e o mundo precisa dos Estados Unidos para ser bem sucedido. Se vocês vão ouvir isso, e eu vou deixar vocês com isso hoje. Obrigado. Muito obrigada, Luther, pela sua explanação muito direta. Antes de continuarmos, por favor, não falem alto. Se quiserem ter uma conversa vigorosa com outra pessoa, vão lá para o corredor. Por favor, Rob, tem a palavra. Well, thanks so much, Jose. Muito obrigado, José. Muito obrigado por me ter convidado para este painel aqui em Nova York novamente. Vamos ver os slides passar. All right, so Luther just covered some... Luther falou sobre material fantástico que está acontecendo em termos de política e tarifas. Falamos anteriormente sobre esses assuntos. Os macroeconomistas do Citi também falaram sobre isso, sobre a economia americana e global. Agora, as tendências no consumo nos Estados Unidos, há algumas preocupações dos produtores. O consumo nos Estados Unidos parece estar baixando, atingindo um nível sem mudanças ou baixando, e o que exacerba estas tendências quanto às principais questões.
os consumidores americanos estão mudando a sua preferência quanto aos adoçantes e os ajustes nos inventários também estão a impactar isso. Os preços dos bens de consumo nos Estados Unidos mudaram também nos últimos anos, os impactos das tarifas. Há uma retórica sobre o que ele chama de marra sobre o consumo. E quanto à demanda, começando com a GLP-1, essas drogas, esses medicamentos, o uso desses medicamentos nos Estados Unidos estão a afetar a demanda. Mas há dados significativos de estudos que mais ou menos 12%, menos 3% da população agora está usando o GLP-1 nos Estados Unidos. E há um estudo que saiu em 2025 que sugere que isso pode reduzir as despesas dos lares cerca de 3%. E a demanda irá se enfocar mais em reduzir os alimentos adoçados nas lojas. Podemos ver essa tendência nos nossos dados sobre entregas que monitoramos cada mês nos Estados Unidos. O que vemos, em geral, em comparação com o ano passado, as entregas estão mais baixas, 23%. Isso está ocorrendo aonde? A nível de venda por atacado nos restaurantes. Vamos acompanhando isso. Como foi mostrado por Plínio e outros palestrantes, há um superávit que vai afetar os preços. Os preços do Zeneca é um número maior e em outras conferências talvez vejam outras estimativas e um superávit. Mas isso é um surplus, isso é uma indicação para o mercado do açúcar no próximo ano. Agora, em preparação para o interveniente seguinte do México na América, que temos a barra azul, a produção nos Estados Unidos e as cotas das importações menos o consumo. A importação de 1 milhão de toneladas de açúcar a cada ano. A barra verde é o superávit do México. A barra vermelha, entre os Estados Unidos e o México, vamos precisar de importar mais 1 milhão de toneladas para o mercado americano. A origem disso é do programa de fora das cotas no mercado de açúcar em bruto, menos açúcar de importação para os Estados Unidos, 300 mil toneladas, o valor do açúcar em bruto, e comparando com as importações do Brasil para os Estados Unidos, vimos também cerca de 300 e 400 toneladas para os Estados Unidos. As tarifas foram anunciadas, houve a resposta inicial dos mercados, isso afetou o comércio. E os beneficiários estão agora a enfrentar, isto é, os recebedores, isso vai levar a 110 milhões para o acesso às cotas. O açúcar já foi embarcado antes das tarifas serem aplicadas. E agora, para o futuro, se forem mantidas para o ano de cotas de 25, 26, a economia, como disseram os macroeconomistas aqui, a expectativa econômica mundial, o FMI, espera um crescimento e os Estados Unidos, o Brasil e México, o PIB negativo neste trimestre. Vamos ver se isso persiste no segundo trimestre. E houve vários segmentos que foram criados. Algumas partes podem ser ou não mais importantes, mas o consumo vai ser importante. Vamos continuar com isso.
E como foi mostrado pelo Plínio antes, vamos ver um enfraquecimento nos preços do petróleo e do diesel, e há dados da Agência de Informação dos Combustíveis. O Plínio mostrou vários desses dados. Essas tarifas, a influência nos preços americanos, né? Os preços de paridade nos Estados Unidos. Temos aqui os preços dos compradores, se a compra for na compra açúcar em bruto nacional ou internacional. Temos ali os preços do açúcar em bruto e de paridade no quadro. Eu vou resumir, antes de passar para o Roberto, do lado do consumidor, os preços futuros ao nível do varejo. Os consumidores estão frustrados nos Estados Unidos. Vemos o comportamento mudando. Vemos um aumento na quantidade de açúcar, dos produtos que contêm açúcar nos Estados Unidos. Isso além das entregas gerais de açúcar. Mais de 3 milhões de toneladas desses produtos não relacionados com o preço do açúcar, mas com a força do dólar e quanto os consumidores americanos estão comprando. Temos aqui este novo movimento no regime alimentar, na dieta das pessoas. Vemos estados que estão procurando restringir os tipos de produtos que os consumidores podem comprar com assistência alimentar chamada SNAP, o SNAP Program. Nós apoiamos, claro, as evidências, a ciência baseadas na ciência. A ingestão de açúcar dos americanos está num nível muito baixo em comparação com anos anteriores. E vemos aqui o que as pessoas estão mais preocupadas é as cores artificiais. O açúcar está no ponto baixo do espectro quando vão fazer as compras em geral. O consumo dos adoçantes per capita tem sido o mesmo nos últimos anos. Podemos ver uma ligeira baixa aqui um pouco, mas tem havido um movimento sem mudanças. Então, nós gostaríamos de ver um aumento à mesma taxa de crescimento populacional. E agora vou passar a palavra ao Humberto para a sua intervenção. Obrigado, Rob. Ouvi dois ângulos do enfoque americano. Agora temos a fortuna de ter o Humberto Jasso para falar sobre esse cenário. Humberto, muito obrigado obrigado, José, e obrigado ao ISO e DataGrow e o convite para estarmos aqui para falar sobre esse tópico. Só um pouco de contexto. O México é o quarto maior país por área e a 12ª economia maior. E nós temos aqui as perspectivas do mercado alimentício nos Estados Unidos, exportações para os Estados Unidos. E depois das tarifas, da eliminação das tarifas, de acordo com o acordo da NAFTA. E também houve um aumento drástico nos 5 anos depois da eliminação da tarifa, de acordo com o acordo comercial. A situação para ambos os países. E nós ouvimos os dois principais produtos que são utilizados na tequila. Os outros são abacates e tomates, o que encontram onde há salad bars. Os produtos importados
exportados é o milho para alimentar o nosso gado e outros alimentos. Uma coisa com que eu não concordo, em particular, é analisar o comércio em termos de superávit ou déficit. Isso pode ser complicado nas análises do comércio. On the Mexican side, people Isso pode acontecer do lado americano, do lado mexicano, o aspecto da soberania. Do que serve o superávit e quando enviam a tequila e estão importando o maior número de produtos do México. E deve sinalizar o que está acontecendo, e os Estados Unidos precisa tornar a América mais saudável, usar os produtos que o México cultiva, e eles têm que exportar para nós os grãos com proteínas, etc. E eu vou mencionar muito rapidamente que as nossas exportações de açúcar do México para os Estados Unidos são regulados por acordos de suspensão desde há 10 anos, mas 70% do açúcar em bruto deve ser expedido por via marítima. A oferta é que as refinarias estão nas costas. As nossas exportações têm que passar pelo Golfo. Eu nem vou mencionar o nome do Golfo para evitar confusão, mas o comércio de adoçantes que temos entre os Estados Unidos e comércio, as barras verdes são as exportações do México para os Estados Unidos, principalmente açúcar, e a barra azul é a quantidade de exportações dos Estados Unidos para o México de açúcar e o xarope de milho com alto teor de frutose. E nós importamos mais às vezes, particularmente nos 2 últimos anos. Esperamos que o México se recubra, mas aqui não é para discutir superávit e déficit, é para mostrar a importância das preocupações das pessoas e a complicação desse comércio. Uma vez que nos tornamos mais integrados, tivemos problemas com a produção, e provavelmente vamos ter uma produção que nos permita enviar 1 milhão de toneladas para os Estados Unidos, e precisamos da certeza da garantia de acesso ao mercado. Aqui está quanto exportamos, a parte verde para os Estados Unidos, e o resto em cinza é as nossas exportações para o resto do mundo. E aqui esse acesso isento de taxas. Essa é a introdução this year on daquilo que passamos esse ano. No dia 1 de fevereiro, o presidente Trump anunciou tarifas de 25% para o México e o Canadá, e era um sábado, foi um final de semana longo, porque a segunda-feira era feriado, foi um longo final de semana. As pessoas começaram a fazer chamadas para saber o que o governo americano estava fazendo. Era 10 dias após o presidente Trump ter iniciado o seu mandato, e não havia ninguém com quem falar no Senado, no Congresso. Houve conversações com o primeiro-ministro do Canadá. Houve uma pausa de 30 dias nas tarifas. I mean, it didn't have a trade impact. It just Não houve um impacto no comércio, mas não nos ajudou a relaxar durante o final de semana. Os 30 dias de pausa terminaram em 25% de tarifas para o Canadá e o México.
Então, Origin, like sugar. quanto às regras de origem, o açúcar foi determinado ter 0 de taxas. Entre 4 e 6 de março havia 2 ou 3 dias de taxas aduaneiras, de tarifas. E muitas vezes alguns caminhões passaram sem ter que pagar essa taxa e outros foram cobrados Very clear that if the as alfândegas não estavam atuando uniformizadamente. Então, e nossas exportações com duty free para os Estados Unidos, eu estava preocupado que o açúcar, com essa incerteza quanto às tarifas, iria afetar o comércio de açúcar, mas as estatísticas não mostram isso. As expedições mensais do México para os Estados Unidos, a parte em verde escuro é açúcar refinado, o verde claro as embarcações para os Estados Unidos. Então, quanto à incerteza, poderá ter feito algumas pessoas se preocuparem, mas esperamos que as coisas continuem assim. É uma coisa muito importante para nós. A mensagem que queremos passar bilateralmente, o comércio agrícola bilateral tem 2 vias. Seria um grande engano interromper isso com tarifas. E o México e os Estados Unidos são altamente complementares. Mostramos aqui que as coisas em que nós temos comércio são complementares. E constituímos a maior área do mundo e devemos considerar que quando as análises sejam feitas, há um programa de análise nos acordos de comércio, mas sempre que fazem uma revisão, o governo tem que olhar para cada setor em particular. Juntar tudo não nos leva muito longe, eu creio. E measure ag products nós também medimos os produtos em termos de dólares. Os preços sobem e baixam constantemente. E falar só dos superávites e déficits não nos leva longe. Quanto às importações do México, eles têm acesso livre aos mercados americanos, não apenas em açúcar, mas comércio em geral. E nossas exportações para os Estados Unidos, seja o que for que aconteça em tarifas nos próximos meses e anos, a agricultura pelo menos não fará parte da insegurança quanto a se teremos tarifas ou não. E eu creio que isso seria um ponto muito importante a declarar, porque há muito em risco, obviamente, do lado mexicano, como mostrado nestes slides. Muito obrigado, então. Fantástico. Muito obrigado, Humberto. Eu creio que com os 2 primeiros produtos de ovo, como o Luther mencionou, o México nos convenceu que o comércio entre os Estados Unidos e o México, e por que não toda a América do Norte, deve continuar a fluir. É essencial para todas as partes envolvidas, é uma relação complementar. Os alimentos que vêm do México para os Estados Unidos são essenciais para os consumidores americanos. As populações de San Fernando Valley podem discordar, mas não vão encontrar abacates melhores nos Estados Unidos. Eu acho que vocês, como público, como
plateia vira uma cobertura e também o que significa as negociações, o comércio e comércio. Nós, agora, para os nossos painelistas, todos ouvimos a cacofonia sobre as tarifas e toda a movimentação nas redes sociais. Agora parece haver já uma calma e as conversas. Ele se encontrou com as autoridades na China e depois de todo o barulho e confusão inicial, agora a poeira baixou e agora os Estados Unidos estão preparados para negociar com os seus principais parceiros comerciais, incluindo o Brasil, com o país com o qual o relacionamento é único. Luther, o que eu diria é que o governo está trabalhando com dezenas de países, as negociações com o acordo com o Reino Unido. Isso poderá servir de modelo, mas cada país vai ter uma situação única. E o presidente tem muita flexibilidade se ele vê que há sucesso e avanço nas conversações, ele pode fazer modificações e até atrasar um pouco, mas vai ser um processo agressivo, caótico, mas eu acho que os nossos países agora estão a se sentir mais confortáveis de como vai decorrer o processo. Obrigado, Luther. Humberto, qual é a sua opinião? Você acha que os Estados Unidos vão se enfocar nos acordos bilaterais com outros parceiros, com seus principais parceiros comerciais? Eu começaria por dizer que os Estados Unidos ainda estão negociando com o México e o Canadá. E embora haja uma grande questão, há 3 milhões de carros exportados para os Estados Unidos todos os anos. As negociações prosseguem sobre isso. As companhias estão se envolvendo. Há muitos detalhes nesse processo. Há uma complexidade em tudo isso. O facto de que a AG não está afetada pelas tarifas nem quer dizer que não seja afetada quanto ao alumínio e aço, etc. É uma coisa lateral. Há um comércio que envolve Canadá e é uma coisa que se vai tornar muito detalhada nesses setores com o valor aplicado pelos Estados Unidos, etc. Eu esperaria que se com os parceiros comerciais mais próximos, se o processo se tornar mais complicado, faz-se essa aplicação em outros estados e isso vai ser muito oneroso para as pessoas que trabalham com o governo. E eu creio que isso pode ser um fato só por causa da realidade, da dificuldade de negociar as regras de origem e as tarifas. É complicado. Muito obrigado. Disse muito bem, porque quanto aos produtos e serviços, beleza, é tudo muito fácil, mas quando se trata de peças, de automóveis, etc., é diferente. Eu queria assinalar as fantásticas respostas do Luther e do Humberto. As realidades, as práticas são muito complicadas. Entre agora e 9 de julho, os Estados Unidos vão negociar tantos acordos e com os países quanto possível. Isso limita o número de países que vão participar. Talvez alguns países tenham uma cota de açúcar e não vão poder falar com o governo americano. E os países que podem participar nesse processo entre agora e julho
Eu diria que depois de 9 de julho, que é o prazo para as tarifas recíprocas, haverá um período de 2 semanas adicional. Agora a China, as tarifas foram atrasadas por 90 dias também. Então, isso nos leva a meados de julho. Entre 9 de julho e esse período haverá discussões adicionais, negociações com os chineses, e eu gostaria de ver o que vai resultar disso. É um processo muito dinâmico, mas há limitações práticas sobre como os arranjos, acordos complicados podem ser feitos até julho. Ambos são parceiros comerciais importantes, mas temos Thank you very much, Rob. mais. Muito obrigado a ambos, muito obrigado aos nossos painelistas. As suas apresentações vão estar disponíveis e eles, com toda a amabilidade, fizeram o melhor uso do tempo e falaram rapidamente, mas podem analisar cada gráfico. Os números vão ser muito evidentes, mesmo entre linhas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, José, Luther, Rob e Humberto.